Olá, terceiro ano, tudo bem? Sociologia, a gente vai começar a falar sobre alguns pontos da sociologia urbana, porque tudo é tão vasto, é tão longo e a gente vai tentar falar algumas coisas. A gente vai começar a falar sobre a criminalidade, que é algo que atinge não somente as áreas urbanas da nossa cidade, né? Como também as áreas rurais também e as casas, as pessoas, os relacionamentos. O crime ele está presente em muitos lugares e em muitas pessoas e em muitos comportamentos. Muita gente comete crime sem uma arma, sem uma arma branca, uma arma de fogo. É só abrir a boca que já comete um crime, ou até mesmo com a indiferença consegue cometer um crime, porque o crime atinge o outro de maneira covarde, né? Então, quando eu cometo um gesto que eu estou sendo covarde com o outro, eu estou sendo criminosa. Isso é crime. Mas eu trouxe para vocês a definição de dois fatores que, segundo alguns sociólogos, segundo alguns estudiosos, eles dizem que são determinantes para que aconteça o crime, não somente no Brasil, não somente no Rio de Janeiro, não somente no nosso bairro, mas em todo o mundo, que é a desigualdade social e a propriedade privada. Pasmem. Bom, vamos lembrar aí o que é desigualdade social. É a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda não se encontram em vias de desenvolvimento. Então você perceba que mesmo nos países desenvolvidos existe a tal desigualdade social, que segundo alguns estudiosos é uma das causas da criminalidade. Bom, outra coisa é a propriedade privada, particular. É o nome dado à qualidade específica de um bem. Há de ser posse de uma pessoa que pode ser tanto física quanto jurídica. Se vê a instituição social da propriedade privada. A partir da primeira revolução industrial. Se lembra alguma coisa para vocês? História geral, né? Vamos lá. Sendo incorporada pelo ordenamento jurídico burguês, ou seja, o conjunto de normas pautado nos princípios liberais. Olha os princípios liberais aqui. Vamos lá. Eu coloquei a visão de alguns sociólogos, de alguns filósofos, sobre essa questão da criminalidade. E aí a gente vai analisar a visão de cada um deles e depois eu gostaria que você tivesse a sua própria análise, que você tivesse a sua própria visão, mas não uma visão assim manipulada por aquilo que você ouve, não. Lê com calma, ouve esse vídeo algumas vezes com calma. Se quiser pesquisar outros também e tire a sua própria conclusão. Não que você queira estar se não que você esteja treinando para ser um criminoso ou uma criminosa, não. Mas para que você tenha uma visão sobre um assunto tão sério e que atinge tantas pessoas. E que, infelizmente, pode até tirar a vida de gente inocente, de gente que gostaria de viver mais um pouquinho. Vamos lá. O Thomas Hobbes, ele afirmava que o estado de natureza humano é de conflito constante. O que é o estado de natureza humano? É como você se sente aqui e aqui, que é a mesma coisa. Como é que você se sente aqui? Está sempre em conflito, pode estar tudo bem por fora, mas tem sempre uma angústia, uma incerteza, um turbilhão de dúvidas. Como é que você se sente? Thomas Hobbes disse que o homem ele é assim. Ele é um ser que está em conflito constante. Ele tem até uma frase famosa que eu coloquei ali que ele fala: o homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes afirmava, eita, internet, peraí, também que o surgimento do Estado fez surgir o surgimento da propriedade privada. E com a propriedade privada aumentou o número de pessoas sem terra, sem lugar para plantar, sem lugar para colher, sem lugar para viver. E, segundo ele, isso
ajudou a aumentar a criminalidade. E o John Locke? O John Locke, ele afirmava que o estado de natureza do ser humano, o ser humano aqui dentro, o estado de natureza como ele se sente, é pacífico, tranquilo, muita paz, é pacífico. Dizia que a propriedade privada, a vida e a liberdade são direitos naturais do homem. O Estado surge para garantir esses direitos. Ai, gente, vai ter um papo com o John Locke. Já morreu. Jean Rousseau dizia que o homem é bom por natureza, nasce bom. A sociedade é que deforma o homem. Ele atribui a origem das desigualdades sociais ao surgimento da propriedade privada. Mas será que antes do estabelecimento da propriedade privada não havia desigualdade social? Será? Se a gente estudar a Antiguidade Clássica, a gente vai ver alguma coisa assim. Era cultural essa questão da desigualdade. Agora ela é social, mas era cultural. O cara já nascia, cada macaco no seu galho mesmo. Mas tudo bem, eu respeito a opinião dele. Tem direito de ter uma opinião diferente. Segundo alguns estudiosos, a criminalidade surge decorrente de alguns fatores: pobreza, consumo de drogas, desigualdade social, desemprego, impunidade e eu ainda colocaria mais uma coisa aqui: consumismo. Para Emily Durkheim, a criminalidade é um fato social. O que é um fato social? É algo que está acontecendo aonde? Na sociedade. Resultado de uma anomia. O que é anomia? É a ausência de limites, é a ausência de normas, a ausência de regras, a ausência de... a sua liberdade, ela começa quando a minha termina. Falta de respeito mesmo. Agora, para Bauman, vivemos numa sociedade líquida, caracterizada pela instabilidade. De manhã eu gosto de você, de tarde eu te detesto, à noite eu te desprezo. Entendeu? Então, onde não há raízes profundas nos relacionamentos, nas conversas, na vivência das pessoas, tudo é muito descartável. Né? Vamos lá. Para Robert Merton, os seres humanos tendem a atingir um ideal de felicidade. Isso gera a pressão social. Quem provoca essa pressão? Quem também provoca essa pressão? A mídia, os comerciais, a publicidade, né? Você tem que ter o último iPhone. Você ainda não tem aquele iPhone? O seu carro é um Fusca. Ah! Você não comprou os ovos de Páscoa? Ah, que importa que você não gosta de chocolate? Compre ovos de Páscoa. Faça fila na pandemia, na porta das lojas americanas para comprar ovos de Páscoa. Todo mundo tem um celular. Você não tem celular? Pressão social. Enfraquecimento de regras e valores. Para Robert Merton, os seres humanos tendem a atingir um ideal de felicidade. Isso gera pressão social, olha a pressão social aí, que contribui para a criminalidade, a frustração e a rebeldia. E para você? Por que o crime existe? Por que as pessoas praticam crime? Eu estou falando de todo tipo de crime. Por quê? Por que elas ultrapassam esse limite? Pense nisso. Tchau, gente.